Olá, pessoal! Hoje, em nossa aula de Química, falaremos um pouquinho mais de sais. Na aula anterior, nós falamos sobre reações de neutralização que formam os sais, e agora nós falamos um pouquinho mais de sal e a formulação do sal. Vamos relembrar um pouquinho? O que é um sal? É o produto da reação, é o que a gente tem quando reage um ácido e uma base, né? O ácido e a base juntas, somados, dá um sal mais água. Essa era a reação de neutralização, formando esse sal aí, né? Então, vamos lá, mais um exemplo. NaCl, cloreto de sódio. Tá? O Na, que é o cátion, é a parte positiva, ela veio de uma base, que é o NaOH. E o cloro, que é o ânion, ele provém do ácido, que é o HCl. Vamos lá, vamos pensar. Quem vem primeiro é o cátion, quem vem depois é o meu ânion. E qual é a valência dele? Lembra que a gente tem que cruzar os valores? Então, aqui, se eu tenho nada, é como se eu tivesse 1. Então, o cloro vai ser menos 1 ou menos. Se eu não tenho nada para o cloro, então o sódio vai ser mais 1. Não posso esquecer. Quem vem na frente é o cátion e o cátion é positivo. Então, o Na é positivo. Cl é o ânion que vem depois. Ele é negativo, ok? Vamos lá. Outro exemplo. Na3PO4. O Na é o cátion e o PO4 que restou é o ânion, né? O PO4 é o ânion. Bom, quantos NAs eu tenho? 3. Então, significa que a valência do PO4 é menos 3. Por que é menos? Porque é ânion. Quantas vezes tudo isso, todo o PO4 se repete? Apenas uma vez. Professor, e esse 4? O 4 é apenas do oxigênio, não é do P, não é do fósforo. Então, eu não posso considerar. Eu tenho que considerar como um todo. O PO4 se repete apenas uma vez. Se repetisse mais de uma, ia ter parênteses. Então, repete uma vez só. Então, o Na é mais. Então, o cátion é Na mais e o ânion é PO4 menos 3. Então, ó, qual é a base que veio esse cátion? NaOH. Tem um mais, então tem um OH. Qual é o meu ácido que veio o meu ânion? H3PO4. Por que H3? Porque eu tenho a minha valência é 3, então ele precisa se ligar em 3 hidrogênios. Mais um exemplo. Al2SO4,3, ou seja, sulfato de alumínio. Lembrando, cátion é que vem primeiro, é positivo. E o que vem depois é negativo, que é o ânion. Então, o alumínio é o meu cátion. E o SO4 é o meu ânion. Vamos saber as valências dele. Então, olha só. Eu tenho 2 alumínios, então o SO4 é menos 2. Olha lá, ó, SO4 é menos 2. Olha lá, se repetindo. Então, tudo isso tá 3 vezes. Então, o alumínio é mais 3. Então, o cátion é alumínio mais 3. E o ânion é SO4 menos 2. De que base provém esse alumínio, né? Não são 3 a valência dele, 3 elétrons ali que estão faltando? Então, olha lá, eu preciso de 3 OHs. Então, a base é o hidróxido de alumínio. E o ácido que provém? São 2 hidrogênios. Por quê? Porque são 2. Porque a valência aqui é 2. Eu preciso ligar
duas vezes. Então, H2SO4. Próximo. São 3 exemplos, separados aqui em cátion, ânion e o nome também da substância. Então, vamos lá. NaCl, a gente já viu. Primeiro vem o cátion, então, cátion é Na. Ânion é o Cl. Olha lá, cátion Na, ânion é o Cl. Cátion, Na. Qual a base que vai derivar ele? Derivada. NaOH. Um OH apenas, porque o Na é mais um. Cloro, menos um. Qual é o ácido derivado? HCl. Por que um H? Porque é menos um. Nitrato de prata. Então, eu tenho lá, o Ag é o cátion e o resto é o ânion. Então, eu tenho lá, uma vez se repete, então, NO3 é menos um. Tudo isso, se não tem parênteses, então aí significa que se repete uma vez só. Então, o Ag é mais um. Então, Ag é o meu cátion, mais um, e AgOH é minha base derivada. NO3 é meu ânion, menos um. Então, o meu ácido derivado é H, 1H, porque aqui é menos um, HNO3, nitrato de prata. Tem uma escondidinha aqui, K3PO4. Então, vamos lá. K é minha parte do cátion, PO4 é a minha parte do ânion. Qual a valência do K? Quantas vezes isso se repete? Professor, é 4? Não, o 4 é do O. Tudo isso se repete apenas uma vez. Se fossem duas vezes, aparecia o parênteses 2. Então, tudo isso se repete uma vez só. Então, o cátion é mais 1. E 3 é a valência do PO4, negativo. Então, o cátion é K+, base derivada só tem um OH, PO4 menos 3 é o meu ânion, e o meu ácido derivado tem que ter 3 hidrogênios, então H3PO4, que é o fosfato de potássio. O que é fosfato de potássio? O sal, tá? Por quê? Olha lá, o cloreto de sódio, o NaCl, é formado pela reação entre o hidróxido de sódio e o ácido clorídrico. O nitrato de prata é a reação entre o hidróxido de prata e o ácido nítrico. O fosfato de potássio é a reação, é o produto da reação entre o hidróxido de potássio e o ácido fosfórico, ok? Bom, espero que vocês tenham entendido e a gente volta em outra videoaula. Até mais!